Vamos começar daqui a um minuto. Buenos días a todos, bienvenidos a la Comebol, conferencia de prensa Copa América Estados Unidos 2024. Estamos juntos al director técnico costarricense Bom Alfaro dia, y la comandante de bem-vindos à operaciones Paola. Bajo sus coletiva da indicaciones, Costa antes de iniciar Rica. O la conferencia, treinador por está favor, aqui, o Gustavo nos Alfaro, recuerden e o participar. No Francisco está Cabo é o permitida la jogador. grabación Antes de de começar, lembrem celulares, que não se cámaras, no pode están permitidos. En cualquier caso, ustedes gravar pueden com o tomar los códigos celular, QR que están nem en sus com paredes para câmeras. poder Vocês descargar la podem conferencia en su estado original pegar en el os QR altavoz Codes inteligente. à parede Para para realizar una fazer pregunta, por o favor, levantando la download mano para da poder brindarles la conferência palabra. em Nos HD. tomemos en cuenta que estamos en la Lembrem zona levantar cámara a por mão fuera en la para as parte trasera. Por favor, perguntas. no levantarla tan alto. Entonces, Temos esto, uma câmera lá na poder parte darle de la palabra a trás, todos ellos, a então todos ustedes. não levantem Siempre a mão recordando que tão todos alta mencionar su para nombre y el não medio que representan interromper a para gravação. poder E lembrem, darle la por favor, palabra. Y de por falar o último, nome e a mídia. si ocuparan traducción de la conferencia de E, prensa, hay códigos finalmente, también en los que ustedes pueden se usar precisarem nuestro tradução, tem aplicativo também para o poder tener la código traducción al idioma que ustedes QR deseen. Le para damos la bienvenida al profesor Gustavo escutar a Alfaro y a tradução para a Francisco sua Calvo língua para de iniciar la conferencia. preferência. Por Então, favor. professor Francisco Cabo, bem-vindos. Vamos lá. Hola. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Felipe Castro para Canal 7, igual para Francisco también. Oi, bom dia, Profesor, tengo Felipe pregunta para los Castro dos para o es Canal una para 7. Oi, cada uno. Francisco. Francisco, en el caso suyo me gustaría saber Posso cuánto ha perguntar para os servido dois? toda esta semana que han Francisco, tenido acá de eu gostaria de adaptación, saber de venirse o con qual tiempo, útil foi para que essa los semana muchachos que que vocês han tenido estiveram esta aqui para a experiencia también se adaptação e puedan ter mais atenuar tempo, dentro de todo para lo mejor aqueles posible para un jogadores arranque de que Copa não para tinham un tido partido essa como el de Brasil. experiência para se Ahora, profesor, me arrumar para o gustaría começo de saber qué Copa com tanto uma va partida a como tener que contra se o tuvo que Brasil. cambiar E mucho lo que professor, venía preparando o lo que venía você precisou usando mudar muito o que você tácticamente en el estava arranque de la preparando eliminatoria ou para un usando partido como este ante Brasil. taticamente no começo das eliminatórias Yo creo para uma que partida como essa daqui contra o es Brasil? importante el habernos venido varios días antes, É importante, é tener esos partidos como importante que se estar dirigen aqui faz vários por parte dias. Temos uma comissão para técnica que adaptarnos por está com clima, todos para os detalhes, entrenamientos, né? Isso aí pruebas, é para parte do adaptarnos que eles fazem a lo que es estar para en nos Los adaptar Ángeles en modo ao competencia. clima, bom, o Yo creo estádio que é que fechado, el mas equipo estar está aqui bien, em el Los equipo Angeles está em modo en línea con competição, lo que se viene eu viendo. acho que o time está bem, Buenas tardes para todos, está un placer aprontado para compartir o la que vem conferencia amanhã. de prensa con ustedes en la víspera de Boa la Copa tarde, Latina, prazer que tendremos compartilhar a de Copa América. coletiva com vocês no Nosotros começo sí de venimos trabajando desde hace un um periodo de torneio tão tiempo lindo com importante. essa En el Copa caso América. de Francisco, Brandon A gente Aguilera, está trabalhando Gerardo faz um Moreno, terminaron tempão, no caso do con sus competencias de Francisco e Brandon tiempo. Aguilera, começaram antes, A lo porque que es encerraram as previas suas tuvimos los dos partidos competições eliminatorias que eran antes do importantes, que o más resto. que nada porque Tivemos os dois jogos das eliminatórias que esperamos eram participar en importantes, la Copa del especialmente porque o Mundo grande y ya objetivo con la para nós é ilusión que habíamos tenido en voltar marzo para a de Copa do esta Mundo participación e en la Copa, já era tratar de darle continuidad a un com essa proceso que participação na Copa, a que veces foi no se anunciada em março, a termina ideia de era dar corresponde, ¿no? continuidade a um Generalmente son processo que às matches vezes donde não no é tenés continuidade com tiempo as para mesmas probar, formas, sabe? donde Às no tenés vezes há tiempo, que tenés la necesidad de espaços ou resultados, momentos quando você não tem a donde tempo tenés que para fazer enfrentar otro tipo teste, de por exemplo, rivales más durante a enfrentados en eliminatória, onde cuanto você precisa al os plano mundialístico, que resultados. creo que E nos também toca tem esta outros semana tipos de con la adversários que têm mais a presencia ver que ha com a tenido Copa do avanzar en la Mundo, porque próxima eu acho Copa del que Mundo y na este juego contra nossa Brasil. zona temos três Diferentes. times que, sem Me dúvida, parece que será estarão una na Copa do oportunidad Mundo, también para então os probar ensaios algunos serão equipos que están diferentes. de E eu grandes acho que uma boa oportunidade para aspiraciones fazer en lo alguns macro, testes testes sem que sabemos grandes que pueden ser mudanças ajustables em para termos ver cómo macro, mas responden los sim jugadores pequenos detalhes que ante ese poderiam se tipo de cambios, ajustar para ver como é que los otros, respondem os vamos jogadores com essas a determinados mudanças, ver rivales, como é que a gente siempre y responde, cuando como é tener que a en gente cuenta se que lo apronta más e se trascendente y lo más prepara para importante alguns es lo que rivais, como é esperamos que nos nosotros, lo que adaptamos, puede ser que considerando que o algunos mais detalles, importante é o algunas que nós variantes que possamos podamos llegar a fazer. tener en la Então, macro, talvez alguns en detalhes, la algumas moda, en el variantes modo de possamos ter venderlo, em en la termos manera de gerais, buscarlo, mas não no podemos modo ou a maneira de Hola, un buscar gusto saludarlos e a no que todos. nós Anthony esperamos Porras en fazer vivo nessa por Radio Copa. Colombia en Costa Rica. Oi, Francisco, Anthony ayer Porras, nos decía ao Fernán vivo en para a unas Rádio declaraciones Colômbia de que Costa les Rica. encantaría ser la selección Oi,
Ontem o Fernão falou que vocês gostariam de ser a surpresa da Copa América. O que você sente como capitão, né? O que você vê no time? Vocês pensam ser a grande surpresa da Copa? E para Gustavo, agora há uma tendência de falar muito de competir, queremos competir. Na sua análise, o que é competir nessa Copa América e especialmente na partida de amanhã? Bom, falar de surpresa, revelação é válido. Nós vamos nos preparar para enfrentar três seleções de muito bom nível, mas nós estamos indo partida a partida. Amanhã vai ser a primeira partida contra um grande adversário como o Brasil. Conhecemos eles, mas também sabemos o que a gente pode fazer. E, bom, se pudermos ser a surpresa do torneio, maravilha. Nós queremos dizer, aqui está a Costa Rica. Estamos nos preparando bem, treinando muito, cuidando dos detalhes para esse torneio e para o que vem. E também, bom, continuar reforçando esse grupo que internamente está bastante bem, né? E bem positivo para o futuro próximo. Bom, competir para mim é jogar igual que os outros. Às vezes se pensa que é vencer. Obviamente todo mundo está competindo para vencer. Ninguém participa sem a intenção de vencer, mas para tentar ganhar, a vitória vai ser decorrente de, não é só uma questão de vontade. Se fosse só uma questão de vontade, todo mundo poderia vencer, né? Mas aí a questão é como você consegue impor a sua ideia, a sua procura, as suas maneiras para conseguir um resultado. E ali entra a gente. A primeira coisa que eu estou procurando aqui, bom, o final do caminho para mim é Costa Rica competitiva. O primeiro dia que eu cheguei, aí eu falei, a ideia não é só participar da Copa do Mundo, mas também ter o mesmo nível que os outros times. E o desafio é traduzir as palavras aos fatos. Então, estou aqui para encontrar respostas. Como é o nosso nível físico, técnico, tático, vamos ter um grupo onde vocês da imprensa falaram que os quatro candidatos para o título são a Argentina, o Brasil, a Colômbia e o Uruguai. Dois deles estão no nosso grupo. Então, para nós aí, esse é um desafio. Por isso, aqui queremos encontrar essas respostas que poderão nos dar certezas de como que a gente está, o que temos que fazer, o que temos que ajustar. E a ideia, para mim, é como aconteceu com o Equador na eliminatória. A gente joga sempre, tenta jogar como os outros, a gente pode vencer ou não, mas na Copa do Mundo a gente foi e ficou eliminada, sim, mas a gente tentou estar na par dos outros, né? Não se sentir menos do que ninguém. Isso que eu gostaria de conseguir com a Costa Rica também, né? E eu acho que é uma boa predisposição dos jogadores. É um elenco bem jovem, o mais novo, né, da Copa América toda, também na Eurocopa, dos 40 times, eles são os mais novos, os mais jovens, né? Então, o que eu vejo é que a mudança geracional era importante, né? Porque senão você fica na metade do caminho e às vezes não é fácil, né, assumir esse desafio, porque às vezes você acaba com resultados complicados no meio, críticas, questionamentos, mas se as coisas não são feitas no time, numa seleção, sem a substituição, sem essa reposição geracional, bom, as coisas não se dão. Mas nós conhecemos o nosso norte. E o que me dá muita tranquilidade a mim é que os jogadores entendem qual é o nosso norte, a nossa direção e que é uma busca compartilhada. Então, tomara que a partir de amanhã, após a partida contra o Brasil, que é um dos maiores times do mundo, com tanta força e hierarquia, tomara que a gente possa ter o mesmo nível na hora de competir contra eles. Oi, Carlos Serrano para a RPTEL. Francisco, como é que você vê a ambição do grupo, sabendo que você é um dos poucos que já jogou, outros estão só
estreando, né? E para o Gustavo, você mandou uma mensagem e você conhece o Brasil de 2014, o Pinto. E quais são as referências que você pensa que poderia aplicar também nesse grupo daqui? Eu vejo o grupo bem, com vontade. Como também foi a minha vez de jogar a primeira Copa América, essa ansiedade, essa empolgação de ir competir contra os melhores do mundo, eu acho que a maioria dos jogadores estão assim. Agora, para mim, é mais uma Copa América, como no caso do Joel. E o que nós vemos é só coisas positivas transmitindo. O grupo está bem, está unido. O grupo tem o norte claro. E esperamos começar a demonstrar a partir de amanhã. Bom, 2014 para a Costa Rica foi a melhor Copa do Mundo da história. Com os amigos da Caracol, eu fui parte do evento da Copa do Mundo e também estava o Prof. Pinto, colombiano, que estava aí também. A gente estava aí trabalhando para a TV da Colômbia. E quando você vai para esse tipo de Copa do Mundo, não é só para fazer cobertura ou para trabalhar, né? Também para aprender, né? Observar, ver as decisões dos treinadores, coisas que são feitas, porque eu sempre trabalhei, ou trabalhei muito com seleções, né? E essa seleção conhecia bem, sabia bem o que tinha que fazer dentro do campo. Uma das suas virtudes era serem cientes das suas limitações e, a partir daí, potencializavam as suas virtudes com jogadores que, às vezes, se precisa de um resultado que gera esse ponto de inflexão da credibilidade, da confiança, né? A confiança decorrente dos resultados. E eles foram crescendo nesse sentido. A equipe estava bem organizada, com uma ideia clara de como jogar. E sempre, nessa vez, eles tinham uma identidade bem clara do que esperavam. Então, obviamente, numa seleção que não era tradicional, com muita presença numa Copa do Mundo, ter esse tipo de rendimento é muito importante, mas você estuda um pouco e vê que isso ainda começou com o 2014, começou com a Sub-20, que tiveram boas participações em competições internacionais, e aí, como consequência, essa situação aconteceu. A Copa América da Argentina, nesse momento, estavam a Costa Rica, que levou o Sub-23 com só 5 reforços de mais de 23 para procurar experiências. Então, às vezes essas experiências que parecem não tão importantes no caminho acabam sendo parte do resultado final. Então, aí eu vejo que houve um trabalho de um processo e um projeto, como falou o Francisco, o norte, né? Estavam bem claros com o norte. A ideia era chegar até a Copa do Mundo e ter uma boa expressão, que obviamente era mais um desejo do que uma realidade, porque tinham que demonstrar aí no gramado, e acabaram demonstrando no gramado. Então, para mim, o processo acontece aqui. Mas a questão é o que aconteceu depois disso, porque hoje passaram 10 anos e nós não estamos com uma continuidade de muitas coisas que foram muito boas a partir desse processo. Então, para mim, essa é a grande resposta que precisamos daqui para frente. E eu não gostaria que daqui a 10 anos a Costa Rica esteja mais uma vez com essa reposição geracional, sem nada no meio. Então, como norte, como foco, como busca, como exemplo, isso aí é bem forte. Oi, bom dia, Christian Sandoval, ao vivo para a Teletica Rádio. Francisco, faz 13 anos, você foi estreante na Copa América, você era muito jovem e o Lavoupe levou você. Eram muitos jovens e poucos jogadores de experiência nesse momento. E com as suas experiências que você já vivenciou, como você compartilha isso com os novos jogadores para que possam ter a personalidade justa para essa Copa? E Gustavo, infelizmente, essas 3 partidas serão as únicas de grande nível para o próximo ano e meio. Então, como aproveitar ao máximo para que os jogadores também possam aproveitar e ter a sua melhor condição futebolística diante grandes potências, quando, infelizmente, após disso, vamos enfrentar mais uma vez as seleções de nível inferior? Bom,
Eu lembro quando eu passei por essa situação, eu estava sem clube. E o Lavolpe só teve a coragem de me levar para um campo e para que eu pudesse ser estreante, né? A minha partida oficial, a primeira na Copa América, foi contra a Colômbia. E, bom, aqueles jogadores de experiência, nesse momento, me passaram a sua tranquilidade. E agora, para mim, era importante conseguir levá-lo para o campo. Obviamente, agora a situação é diferente para mim, é outro ponto da minha carreira. Isso que a gente faz, né? Transmitir essa tranquilidade, essa calma de que é um jogo, sabe? Vamos tentar fazer o máximo. Temos 3 partidas bem difíceis. Nesse momento também acontecia, a gente não classificou, porém, eu acho que a Copa América desse momento que a gente fez foi aceitável. E agora esperamos competir muito melhor. Mas, como eu falei, vamos ir partida a partida. A primeira é amanhã e o futuro será planejado quando chegar o momento. Mas primeiro vamos contra o Brasil amanhã e estamos todos com muita ilusão de fazer uma grande partida. E se pudermos vencer, seria o máximo. Mas, bom, tentaremos isso, sem dúvida. A sua pergunta é muito boa. Estávamos falando disso com o Francisco quando estávamos chegando até a coletiva e falávamos das obrigações que a gente tem para o futuro após a Copa América, a Liga das Nações, tudo que vem, e o fato de não conseguir aproveitar ao máximo as rodadas FIFA para fazer outro tipo de partidas. Como Cláudio, a gente trabalhou muito nesse aspecto e sempre tivemos a necessidade de procurar adversários que criassem problemas para a gente. Quando apareceu a possibilidade de jogar contra a Argentina, falamos claro, era o campeão do mundo, obviamente poderiam gerar problemas, mas tudo bem. Ou a partida que jogou o Canadá contra a França, se a gente não tivesse tido eliminatórias, tivéssemos sido nós. E assim sucessivamente. Eu gostaria de enfrentar todos esses adversários, porque além dos riscos, isso aí ajuda a nivelar para cima. Porque senão parece que é suficiente, mas quando você chega às competições, aí sente as diferenças. A Conmebol tem uma vantagem. Eles têm uma eliminatória muito mais competitiva, longa e acirrada. E as partidas são sempre bem acirradas na Conmebol. E também tem a questão de jogar na altitude, a temperatura e tudo isso. Nós, por exemplo, começamos agora a eliminatória e a próxima rodada vai ser daqui um ano. Então, falta um ano e aí a gente tem que ir para outra zona logo após. E eu sei que são os calendários que existem, mas nós sempre estamos pensando em tentar encontrar uma janela alternativa para tentar fazer algum tipo de partida, desse tipo de partida que a gente quer jogar, para fazer as duas coisas, porque se não classificarmos para a Copa do Mundo, não são úteis os amistosos, né? Mas nós esperamos ter o privilégio de ter classificado a Copa do Mundo para planejar bem a prévia e os amistosos prévios para que, se tivermos a possibilidade, enfrentar times com perfis bem semelhantes aos que teremos que enfrentar na Copa do Mundo. Mas isso está pensado assim, é assim, a gente não pode mudar, mas estamos procurando a maneira para tentar encontrar alguma janelinha para fazer alguma coisa. Mas o que você falou é bem importante e concordo. Oi, Stephanie Chardi para a ESPN. Francisco, você participou de muitas Copas Américas, como foi falado. O que é diferente nesse elenco daqui para a edição 2024? E, professor, você falou de que competir é jogar como o mesmo nível, né? Então, como jogar assim, de igual a igual contra o Brasil e sobre a questão das individualidades? Isso aí é importante também. Obrigada. O que é diferente? Bom, o que eu sinto é fome. Há muita juventude no elenco e eu sinto, deixa ver, esse tipo de cenário são uma exposição para o mundo, uma partida como a da manhã, todo mundo vai assistir, e são oportunidades. Eu seria bem feliz, e eu sei que o professor também, se após a Copa América, a maioria dos nossos jogadores começassem a ir para ligas muito mais competitivas, né? Para que a seleção, como foi em algum momento, que tinha 3 ou 4 jogadores que estavam só na Liga Nacional,
e os outros estavam jogando em outros países. Isso seria o melhor para a seleção. Então, eu vejo fome, sabe? Fome de dar um pulo, de conseguir salientarmos e que os jogadores possam ir embora, porque eu acho que todo mundo na Costa Rica deveria tentar isso, para que possam explodir esses jogadores e possam aprender o que é jogo e o que é o futebol do primeiro nível. Bom, a gente falou com os jogadores disso, né? Qual é a maneira, qual é o modo para estarmos ao mesmo nível, né? Ou tentar competir ao mesmo nível quando tem uma diferença de hierarquia tão grande. A hierarquia é definida por muita coisa. Às vezes a gente pode falar, bom, qual é o custo ou a valorização que tem um elenco, e aí você sabe quanto custam os jogadores, e aí poderia fazer comparações. Mas a hierarquia também tem a ver com a liga, onde jogam eles, as competições que jogam, as suas conquistas, mercado de transferências, o nível de competitividade da liga interna da própria confederação, e a partir daí se tira um valor. Obviamente, ao compararmos o valor do Brasil com a Costa Rica, a Costa Rica está em 3 ou 4% desse valor. Então, como lidar com essa grande diferença? Primeiro, a hierarquia se respeita, porque a hierarquia é conseguida por algum motivo, mas não tem que ter medo da hierarquia. E eu estou falando no bom sentido da palavra, porque se você vá assustado, com medo a jogar diretamente, nem pode entrar no gramado. Então, a hierarquia tem que ser respeitada, mas não temida, sem medo. Mas como neutralizar a hierarquia? Eu acho que há duas maneiras. Uma é hierarquia contra hierarquia. Você pode ter dois elencos de hierarquia semelhantes, que estão no plano de igualdade, e quem vai vencer? Aquele que tiver melhor organização. E a organização, em termos de hierarquia, vai marcar a diferença. Quando o nível de organização, que é o, a tática e a estratégia, que também tem a ver com a hierarquia, bom, aí a diferença estará nos detalhes individuais de cada jogador. Jogadores capazes de fazer alguma coisa que ninguém esperava, porque são decorrentes dessa hierarquia que tem. E se houver uma diferença de hierarquia, o que acontece? Bom, aí se neutraliza de outras maneiras a diferença de hierarquia. Primeiro, com ordem, com muita determinação, muita clareza conceitual do que deve ser feito e, sobretudo, correndo. Porque aí onde você vê, se há dois jogadores do Brasil, teremos que ter três da Costa Rica. E se houver outros dois jogadores do Brasil em outra parte do campo, teremos que ter também outros três da Costa Rica. Então, aí seremos submetidos a correr, porque os espaços que eles encontrarem, o que aqui é encontrar, eu mostrei para eles como que eles encontram a linha de passe quando não estão. E aí você vê, estamos bem, estamos organizados, a distância está justa, mas eles encontram o passe igualmente, porque eles têm a hierarquia para encontrar esse passe. Então, se você sabe que isso aí vai acontecer, precisa estar pronto para responder para esse tipo de situações. E também adicionando eficácia para resolver as situações que você tiver que resolver. Para fazer o gol quando você tem a capacidade a favor e também para ser capaz de fechar defensivamente quando tenha uma finalização do adversário. Então, nesse conjunto de situações, o que é a ordem, o equilíbrio emocional, correr, a eficácia, como que você está parado no campo, tentar aproveitar também as oportunidades ou tentar fechar as oportunidades do adversário. Essa é a chave para tentar reduzir essa diferença de hierarquia que poderia existir. Saludos para ambos. E Dani a Martínez, experiência, né? de Radio Monumental. Oi, Francisco, ¿qué Dani características Martínez, da diferentes Rádio destacan de una figura como Monumental. Jalen Mitchell, que prácticamente aparece en los últimos Francisco, meses o ya que en você el poderia plano dizer do futbolístico aquí en Jalen Costa Mitchell, Rica? que nos últimos Y para meses apareceu no Gustavo, la plano última do referencia que futebol na tenemos es el Costa partido contra Rica? Granada. E para o Sin ser Gustavo, muchos a última cambios referência o que nombres, temos pero é prácticamente a será la misma partida base. contra a Muy amable, Granada. muchas gracias. Terá muitas mudanças de nome ou será a mesma estrutura que teremos amanhã? Bom, eu gosto muito dele, do Mitchell. Eu acho que com 19 anos ele tem umas condições maravilhosas. Obviamente tem muita coisa para melhorar, Jalen Mitchell, mas eu falava ontem, enquanto jantávamos, eu falei, olha só, ele poderia já estar na Premier League se quiser, porque ele tem tudo, tem altura, ele é forte, é rápido, é bom com a bola. E eu acho que esse tipo de cenário
vão ser muito úteis para eles, né? Porque ele poderá demonstrar o que ele tem. Creo que tenemos un Mas eu preparador que acho que sabe cómo temos que llevarlo, cuidar sabe dele. cómo llevarlo Eu acho que temos um a, treinador que sabe como levar ele, o sea, a su máximo. tomara que possa Entonces, levá-lo à sua tiene un máxima paquete expressão. que la verdad que a mí me gusta mucho como central, E me parece aí ele tem que muito. es fenomenal, es Eu un gosto jugador muito fenomenal. dele como zagueiro, eu acho que ele é maravilhoso, é um jogador maravilhoso. E ele, os outros jogadores estão ajudando muito, e eu peço para eles ajudar, porque ele tem que continuar crescendo. Eu lembro que eu convoquei ele antes de ir para a liga. Ele é um diamante bruto, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu trouxe ele para a seleção, eu pensei, eu vou dar uma olhada a todos os zagueiros do futebol da Costa Rica. E eu encontrei ele. E quando eu vi ele, eu pensei, bom, obviamente uma coisa é ver ele e outra coisa é comandar ele. E 15 ou 20 dias mais tarde, ele foi contratado pelo Liga, e aí ele sempre foi um cara que mostrou coisas, porém ele precisa da ajuda de todos, dos jogadores, e eu peço muita ajuda para eles, porque eles com a sua experiência, com a ubicação, com muita coisa, podem ajudar o Jayden, e eu concordo com o Francisco, ele tem o potencial para jogar onde ele quiser. E aí vai depender muito da capacidade que ele poder ter de assimilar esse entorno, essa competitividade, tudo que tem ao redor, sabe? Ele e outros jogadores jovens que temos também na Costa Rica. Sobre as mudanças, sim, tem coisas que serão mudadas. Talvez a gente faça alguma substituição na metade do campo, talvez vamos ver como que estão alguns jogadores, porque o Joel, para as eliminatórias, ele estava com um desconforto, estava com pouco tempo para se recuperar, mas agora ele está bem. Então, eu acho que a contribuição dele é muito boa para esse time, talvez no começo, talvez como reserva, também a recuperação. O Josimar Alcocer também acabou com uma fadiga na partida contra a Granada, mas agora está bem. Os outros jogadores estão bem, bem integrados. O importante é que estão todos disponíveis, o elenco todo. E como falei no início, não mudaremos coisas fundamentais, mas talvez a gente aí possa testar alguma coisa na partida contra o Brasil. Teste só a ensaio, né? Mas o que estou me referindo é que vai ser um jogo bem diferente, ou talvez mais semelhante como o qual a gente jogou contra a Argentina, que os outros adversários que a gente enfrentou. Então, na partida contra a Argentina, nós tivemos muito tempo para nos aprontar e houve momentos muito bons e outros onde foi difícil nos encontrar no meio campo. Então, às vezes, ajustar os detalhes, esse setor é bom, porque para mim, mesmo que as partidas são definidas na área, você começa a vencer no meio campo. E essa é a grande batalha, não só para o Brasil, mas contra qualquer time. Buenas tardes, soy Fernando Valeca de Barros de Publimetro. Tengo cuestión para el maestro y Boa para el tarde, director. Fernando Barregue Bueno, de Barros. Tenho uma usted habló pergunta acerca para de os que dois. jerarquía se respeta, pero mañana Você Costa Rica va a falou enfrentar un equipo que a top 10 hierarquia se del respeita, mundo mas amanhã con a un Costa elenco Rica PlayStation, con vai enfrentar um jugadores time como 5 vezes Rodrigo, campeão do Fantasy, mundo com um elenco de PlayStation, como o Vini, o Rodrigo e grandes jogadores. aprovechando que la Então, situación de o que Brasil vocês no devem es tan fazer buena, para ganhar, el equipo aproveitando que a situação do Brasil não é tão Costa Rica boa? podría ser 2023 não foi um grande ano do futebol brasileiro. A Costa Rica mañana. poderia se aproveitar desse momento e como derrotar o Brasil amanhã? Bom, vencer você pode vencer. O futebol é o único esporte onde você não pode ganhar ou perder antes da partida. Mesmo com muita diferença, sem jogar, você não sabe o que vai acontecer. Eu penso, só como observador estou dizendo isso, a irregularidade que o Brasil teve na parte da eliminatória após a Copa, com a saída do Tite como treinador do Brasil, eu acho que o problema aí foi que eles não definiram quem ia comandar a seleção nacional, porque houve alguns treinadores, mas não eram o treinador principal. E eu estou falando disso porque aconteceu comigo em muitos clubes
Quando tem alguém que está se encarregando como interino, sem ser confirmado, é difícil pegar qual é a maior expressão que ele tem nas suas mãos. E essa sensação de ser treinador interino, às vezes, é contagiada para baixo, né? Acho que não é a melhor saída. Eu acho que agora o Brasil tem definido o norte. Mesmo como que queria ou não queria o treinador, agora o Brasil tem o norte definido sobre o que eles querem. Então, nesse sentido, já tem uma cabeça clara que pensa e planeja para frente. E a partir disso, tenta, talvez, estabelecer prioridades que serão necessárias de serem encontradas. E você está falando disso, é muito mais fácil conseguir com a hierarquia dos jogadores que eles têm, porque eles estão acostumados a jogar com todos os sistemas possíveis, da maneira que tem que jogar. Então, seria bom dizer, tá, vamos fazer isso, vamos planejar o meio-campo com dois ou com três, ou vamos jogar com os extremos, com o ponta, um por atrás, que são pequenas coisas que o jogador arruma rapidamente. E é diferente quando você tem que assimilar tudo de novo, sabe? Então, quando você tem o talento tão próximo de você, as soluções são muito mais imediatas. E logo disso, bom, tanto o Brasil quanto a Argentina são seleções que começam com a obrigação de chegar à final ou vencer antes de jogar. Então, aí eles têm uma obrigação deles também, mas é parte do que eles são, né? Do que eles já têm adquirido, estão obrigados a vencer antes de começar mesmo. E em definitiva, bom, como vencer esse tipo de partida? Bom, para a Costa Rica tem que ser a partida perfeita em questões da defesa, no meio-campo, no ataque, nas formas. Podemos fazer, sim. É difícil, claro. Tentaremos, sem dúvida. E nós temos a ilusão, porque ninguém vai tirar a nossa ilusão que nós temos. E tentar fazer a melhor partida possível, tentar jogar o melhor jogo possível, para que eles fiquem sabendo de que tem diante jogadores, como você falou, que estão na PlayStation, na TV todos os finais de semana e que podem competir. Porque temos que dar tempo a essa seleção da Costa Rica e eu tenho a certeza de que eles conseguirão grandes coisas também. Última pergunta. Oi, Adriano Mendonça. Francisco, qual é a dica? Ou você falou que ontem no jantar falavam do Jalen. Qual seria a sua dica para jogadores mais novos? Se eles pedissem uma dica para controlar os nervos e não ficar com medo antes de uma partida com amanhã, né? Que você claramente falou que os olhos do mundo estarão nos jogadores no gramado. E, professor, poderia me dar um comentário sobre o trabalho que vocês estão fazendo com o Ivan, o coach, que vocês adicionaram para essa Copa América? Bom, temos que ficar tranquilos. Eu acho que uma partida como a de amanhã, qualquer um poderia ter borboletas na barriga, né? Um estádio muito grande, tem muita coisa, mas o que a gente já demonstrou, o que eles já demonstraram é que tem a personalidade certa, que estão começando a ter esse senso, esse sentido de que eles pertencem a essa camisa que vale tanto. Então, eu acho que o jogo contra a Argentina foi um marco bem importante, né? Então, para nós, amanhã teremos que fazer a mesma coisa ou ainda mais para conseguir danar o Brasil. E simplesmente tranquilidade, tentar transmitir a paz, sabe? E essa tranquilidade para que eles possam sair para o campo com toda a liberdade para que possam fazer o que eles sabem fazer. Sobre o Ivan, ele não é coach, ele é psicólogo. Só para esclarecer. Eu pedi a permissão do presidente para convidar ele à Copa América e às eliminatórias, especialmente porque eu trabalhei com ele no Boca, eu conheci ele no Boca. Ele começou com a psicologia no tênis, ele trabalhava com a Gisela Duco, que era a esposa do Gago, com ele entrou no futebol, ele começou a trabalhar no Boca, trabalhou 3 anos aí, e ele teria que ele ia estar também no aberto de golfe, porque
trabalha com jogadores, também trabalhou na Colômbia, e eu trabalhei com ele no Boca, e após disso eu fui para Equador, e após a Copa América, quando eu percebi que eram jogadores muito jovens e onde tinha coisas que a gente precisava observar e que você pode manejar com a experiência, mas eu não sou psicólogo, eu posso gerir algumas coisas a partir da minha experiência. Mas às vezes eu gosto ir para profissionais, né, que trabalhem com isso e que tenham essa orientação totalmente esportiva, neste caso de futebol, para trabalhar com alguns aspectos ou fazer algum diagnóstico. Então, eu sentia que, e eu falei com vocês em algum momento, para mim, o trabalho de um jogador é um trabalho global, considerando o aspecto técnico, tático, físico e psicológico. Hoje, nós já temos medições físicas dos jogadores para saber qual é o perfil do elenco que nós temos, o que está faltando, o que não está faltando, mas tinha uma parte que ainda não tinha sido diagnosticada, que era a questão psicológica. Então, como tínhamos muitos jogadores jovens, eu pensava que ter durante as eliminatórias e a Copa América alguém nos acompanhando seria bom para mim para diagnosticar como trabalhar com alguns perfis em alguns momentos. E nesse sentido, ele foi convidado pela comissão técnica para nos ajudar a entender bem a questão global para conseguir tirar a melhor versão de cada um dos jogadores. Obrigado, professor e Francisco Cabo, por ser parte da coletiva da Comebol Copa América.